Abra sua Bíblia em pé como você está, no primeiro livro do Gênesis, capítulo 17, versos 1 a 7. Gênesis, capítulo 17, versos 1 a 7. Amém? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Capítulo 22, por favor, irmãos, versos 4 a 13. Capítulo 22, 4 a 13. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda as mãos sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, obrigado por tua palavra. Que o meu coração seja terra boa, onde ela produza, para a glória do teu nome, a transformação da minha vida. Obrigado, Jesus. Obrigado, irmãos, podem assentar. Aliança e confiança. Repita comigo: aliança e confiança. A aliança de Deus com Abraão, meus queridos, nos fornece ensinos profundos e que precisamos refletir, pois toda a nossa confiança em Deus estará alicerçada na aliança, e onde há aliança não pode haver desconfiança. Se entendermos que Deus nos chamou para uma aliança com Ele, e que através do batismo nós entramos nessa aliança, jamais desconfiaremos dele. Eu não sei se você sabe, mas quando você professou sua fé em Jesus, passou pelo batismo, você estava naquele momento dizendo: Jesus, eu estou entrando numa aliança contigo, eu estou aceitando a aliança da qual o Senhor derramou o sangue lá no Calvário para selar, para que eu pudesse também fazer parte dela. Então é muito importante que entendamos isso. Se andarmos em aliança com Ele, nós jamais desconfiaremos dele.
E mais, essa aliança vai gerar sempre confiança. Algumas lições preciosas da aliança de Deus com Abraão também são reproduzidas na aliança de Deus conosco através de Jesus. E é muito importante nós destacarmos isso. Entre essas verdades importantes, nós podemos dizer que assim como na aliança com Abraão, a aliança que o Senhor faz conosco, a iniciativa é dele. A iniciativa é sempre de Deus. Foi o Senhor quem apareceu a Abraão, foi o Senhor quem disse a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. A iniciativa foi dele. A iniciativa de nos buscar também foi do Senhor. Partiu dele a iniciativa de nos chamar para ele, para estarmos aliançados com ele. Uma segunda coisa importante é que a aliança, ela se sustenta através do relacionamento. Note que a primeira coisa que Deus faz em Gênesis capítulo 17 é dizer para o Abraão: olha que o Abraão já está tendo uma experiência com Deus há 29 anos. E agora Deus aparece a ele e diz a Abraão, estava com 99 anos, a Abraão, ainda não era o Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, anda na minha presença e ser maduro. Ou de um outro prisma, de uma outra perspectiva, se você andar, deixa eu aqui parafrasear, se você andar na minha presença, você vai ser maduro e vai ser aperfeiçoado. Se você andar comigo, você vai melhorar, com certeza. Tem o ditado que diz: me diga com quem andas e direi quem és. E é verdade, se você andar com Deus, você vai desenvolver o caráter de Deus na sua vida. Agora, se você não andar com Ele, isso também não acontecerá. Então, somos convidados também a andar com Jesus. Mas por que o andar com Deus precede a aliança? Por que o andar com Deus vem antes da aliança? Porque é preciso caminhar com Ele para conhecê-lo. E quanto mais o conhecemos, mais confiamos nele. Perceba que Abraão, como eu disse, estava andando com Deus já há 29 anos. E depois de 29 anos, Deus diz: agora eu vou estabelecer a minha aliança contigo. Ou seja, Abraão, você já está andando comigo há um bom tempo, está na hora agora de estreitar os laços, porque você já me conhece um pouquinho. Então, quando Deus estabelece essa aliança com ele e a sua descendência, Abraão já está andando com ele. E antes do seu grande teste, capítulo 22 que nós lemos, Abraão andou cerca de 45 anos com Deus, tempo suficiente para conhecer o caráter de Deus. Ou seja, a aliança se sustenta através do relacionamento. Quanto mais você vai andando com Deus, mais você confia nele. Quanto mais você desenvolve relacionamento com alguém, mais vai crescendo também, né, a sua confiança nessa pessoa, ou não, né? Também tem o oposto, né? Mas estamos falando quando você entra em aliança, né, você aprende a confiar, literalmente confiar. Isso é importante. E, em terceiro lugar, nós aprendemos também aqui que a aliança traz consigo promessas. E a mais importante promessa é a promessa que Deus faz a Abraão, de ser o Deus dele e da sua descendência. Ou seja, Deus está dizendo que a presença dele estará com Abraão e com a sua descendência também. Quando entramos em aliança com Deus, é imprescindível que creiamos em suas promessas. E a promessa mais bendita que podemos ter é a promessa da presença dele conosco todos os dias, caminhando conosco todos os dias. Irmãos, às vezes, quem sabe você esteja esperando que grandes promessas, que alguma coisa diferente se realize na sua vida. Eu quero dizer para você que não existe promessa tão preciosa quanto esta, de ter o Senhor andando conosco todos os dias. A sua presença conosco, com certeza, é uma das promessas mais preciosas que podemos desfrutar. Abraão creu em Deus e entrou em aliança
com ele. Isso mudou totalmente a sua história. Abraão desenvolveu uma fé inabalável em Deus. E é interessante uma coisa, preste bem atenção, meu querido irmão. Quantos aqui já leram o Antigo Testamento todo, pelo menos uma vez? Amém, obrigado. Procure ler toda a Bíblia, irmão, uma vez ao ano, para você, ter o plano de Deus todos os dias atualizado na sua vida. Se você pegar a Bíblia todo dia e lê-la, como você faz com o teu celular, você será um leitor da Bíblia excepcional. Então procure ler a Bíblia todos os dias para conhecê-la. Sabe quantas vezes a palavra fé aparece no Antigo Testamento? Quantas vezes a palavra fé aparece no Antigo Testamento? Você sabe? Ela aparece apenas 2 vezes. E uma delas ainda não é a palavra traduzida, não é fé. Não é a palavra fé, é outra palavra. Está lá em Deuteronômio. A única vez que a palavra fé aparece em Abacuque 2:4. O justo viverá da fé. É a única vez que aparece no Antigo Testamento. E vai aparecer outra vez em Deuteronômio, mas a palavra não é fé. É amém, é uma confirmação que aparece em Deuteronômio. Por que eu estou dizendo isso? Porque embora a palavra fé, ela não apareça com recorrência no Antigo Testamento, ou como eu disse, apenas uma vez, e se você quiser colocar na conta o original, aparece então 2 vezes, na verdade, a fé, ela vai se manifestar por todo o Antigo Testamento de uma forma diferente. Vai aparecer no Antigo Testamento como confiança, esperança e entrega. Quando você ler essas palavras, confiança, esperança e entrega, no Antigo Testamento são sinônimos da palavra fé. E é interessante nós entendermos isso. Ou seja, a fé, ela sempre vai aparecer dessa forma, porque a definição de fé no Antigo Testamento é a nossa completa dependência de Deus, de quem se pode depender e em quem se pode confiar. Então, a definição de fé no Antigo Testamento é essa. Nós definimos fé no Novo Testamento como Hebreus capítulo 11, verso 1 nos ensina. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas elas existem. No Antigo Testamento a definição é essa: a nossa completa dependência de Deus, de quem se pode depender e em quem se pode confiar. Vamos recitar para você decorar isso? A nossa completa dependência de Deus, de quem se pode depender e em quem se pode confiar. E essa é a definição de fé no Antigo Testamento. Mas ao lermos Hebreus capítulo 11, nós temos um capítulo inteiro de personagens chamados de heróis do quê? E eles pertencem a que era, a que tempo? Ao Antigo Testamento. Todos eles são chamados de heróis e pertencem ao Antigo Testamento. Só que a fé para eles era exatamente isso: completa dependência de Deus, de quem se pode depender e em quem se pode confiar. Então, por isso, entrega, esperança e confiança é o mesmo que fé lá no Antigo Testamento. Muitas vezes você vai ler o salmista dizendo: a minha esperança está no Senhor. Ele está dizendo isso: a minha fé está no Senhor. A minha confiança está em Deus. A minha fé está em Deus. Eu entrego tudo a Ele. Isto é expressão da fé no Antigo Testamento. Então, por isso, ela é esta dependência de Deus, em quem se pode depender e em quem se pode confiar. Ou seja, dependência quer dizer necessidade total. Você necessita de Deus? Quanto você necessita dele? Quanto? Eu necessito dele totalmente, absolutamente. Aliás, eu não respiro se não for ele.
Eu não posso levantar pela manhã se não for Ele. Então eu dependo dele totalmente. Uma criancinha tem dependência total de seus pais. E a fé em Deus é a nossa completa dependência de Deus. Amém? Fé em Deus é a nossa completa dependência de Deus. O resultado da aliança é a confiança. Quando você entra em aliança, você começa a confiar, a andar e confiar. E essa confiança, ela traz os seus resultados. Essa confiança se traduz em ações. E o que eu quero realmente ver com vocês rapidamente agora e aqui, é os efeitos de uma confiança plena em Deus. A aliança vai gerar a confiança. E essa confiança não é nada mais do que fé lá no Antigo Testamento. Mas, quais são os efeitos dessa completa dependência de Deus? Dessa confiança plena em Deus? Ou seja, no capítulo 17 que nós lemos, Deus chama Abraão para aliança. Abraão, no capítulo 17, recebe uma promessa: vou ser o teu Deus e da tua descendência. E Abraão entra em aliança com Deus. Depois, um pouquinho para frente, Abraão vai obedecer a Deus e se circuncidar. Era o selo dessa aliança. A circuncisão era o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. E por que isso, pastor? Porque na verdade, o órgão reprodutor da vida. O Senhor está dizendo: toda a vida provém de mim. Então, Abraão, você vai se circuncidar para lembrar sempre que toda a vida procede de mim. Ou seja, eu sou o doador, o autor da vida. Por isso, a circuncisão. E por isso ela era específica e foi específica para Abraão e para o povo hebreu. Mas voltando aqui, os efeitos dessa confiança plena em Deus agora se manifestam no capítulo 22, quando Abraão tem o seu maior teste, que todos nós conhecemos, porque todos nós já ouvimos falar da história de Abraão sacrificando ou levando o seu filho para sacrificar. E quais são esses efeitos de uma confiança plena em Deus? Nós vamos descobrir que quando nós andamos em aliança e confiamos e dependemos totalmente, onde há uma completa dependência de Deus na nossa vida, nós obedecemos mesmo diante do incompreensível. Ou seja, esse é o primeiro efeito de uma confiança plena em Deus. Obediência mesmo quando não se compreende absolutamente nada. Quando Deus diz para Abraão, capítulo 22 agora, entregar o seu filho Isaque em sacrifício, é certo que Abraão sabia que Deus não exige sacrifício humano e nem os aceita. Abraão tinha consciência disso. Do que Abraão tinha consciência, irmãos? Do que ele tinha... Esteja aqui comigo, por favor. Do que Abraão tinha consciência? De que Deus não aceita sacrifício humano. Abraão tinha consciência disso, que Deus não exige nem aceita. Diante desse conhecimento, a ordem de Deus pareceu ser incompreensível para Abraão. Afinal, Deus não se contradiz, Deus não muda. Amém? Deus não se contradiz, Deus não muda. E de repente Deus diz para Abraão: vai lá oferecer o teu filho em sacrifício. Abraão não estava compreendendo nada naquele momento, absolutamente nada, mas a fé gerada pela confiança o fez marchar em obediência resoluta e plena para o Monte Moriá. Por que ele fez isso mesmo sem compreender? Porque ele confiava plenamente em Deus. Quando você confia plenamente em Deus, você pode não estar entendendo nada. Mas Deus, o Senhor mesmo proíbe o sacrifício humano. Deus, como isso? Preste atenção, eu não estou compreendendo isso. Será que é mesmo Deus? Abraão não estava compreendendo nada, mas a fé gerada pela confiança o fez marchar em obediência.
Deus já sabia que Abraão entregaria o Isaque? Sim ou não? Ih, esse sim de vocês está meio michuruca. Deus sabia se o Abraão ia entregar o Isaque ou não? Sim. Se ele não soubesse, ele não é Deus, irmão. Ele sabe tudo. Ele tem o pré-conhecimento. Ele conhece tudo antes de acontecer. Então ele sabia que o Abraão ia entregar o Isaque. Mas e por que ele fez isso então? Porque a prova não é para Deus. A prova é para o Abraão. Quando Deus permite coisas na sua vida, não é para que, Deus quer me conhecer. Ele já te conhece. Ele já sabe o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui 10 anos, se você estiver aqui. É você que não se conhece. Sou eu que não me conheço. Então as provas não é para que ele me conheça, é para que eu me conheça. Para que eu saiba. Às vezes eu acho que eu sou melhor do que sou. E aí Deus diz, você quer ver que você não é melhor do que você pensa que é? Então uma prova de Deus, para nós, não é para Deus nos conhecer. Deus quer saber o que está no teu coração. Não, não quer saber porque já sabe. Meu querido irmão, Deus já sabe o que está no teu coração. Ele não precisa provar você para saber. Agora você não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque às vezes está lá, tão camuflado, que você não consegue enxergar. E aí Deus permite a prova para que você exatamente conheça o seu coração. Então Deus já conhecia. Mas o Abraão ainda não sabia disso. E ele precisava passar pela prova para saber se ele era capaz de entregar tudo a Deus mesmo. Nós nunca conseguiremos compreender todas as coisas. Diga para o seu irmão, nós nunca conseguiremos compreender todas as coisas. Nós nunca iremos compreender nem o amor de Deus, quanto mais as outras coisas. Olha aqui para mim. Você pode me explicar porque Deus criou o homem sabendo que o homem iria pecar? Você pode me explicar isso? Pode me explicar? Eu não posso te explicar. Você conseguiria me explicar porque Deus entregou Jesus para morrer por nós antes que o mundo fosse criado? Você pode explicar isso? Eu não posso te explicar isso. Você conseguiria me explicar por que Deus te ama tanto? Há algo em especial em você para Ele amá-lo? Por que Deus te ama tanto? Eu não sei, meu irmão. Eu não sei por que Ele te ama. Eu não sei por que Ele me ama tanto. Eu não consigo explicar isso. Não dá para explicar. Então, meu querido irmão, nós não temos respostas para esses e tantos outros questionamentos. Porém, quem confia plenamente em Deus, obedece-o mesmo diante do incompreensível. E é esse nível de confiança que eu e você precisamos alcançar. Uma confiança que você não compreende nada, mas você está pleno de certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Você está pleno de certeza, de convicção de que Deus sabe o que está fazendo. Esse é o primeiro efeito de uma confiança plena em Deus. Nós obedecemos mesmo diante do incompreensível. Não estou compreendendo, mas vou obedecer, vou fazer. E é isso que precisamos entender. Nós precisamos entender isso, que quando nós aliançamos com Deus e aprendemos a confiar nele, essa confiança precisa crescer de tal forma que ela seja plena. Plena mesmo, a ponto de você obedecer mesmo diante do incompreensível, né? Vocês teriam coragem, Cleverson e Graciana, de entregar a Gabriele? Teria coragem de fazer? Não estou entendendo, Deus. Não estou entendendo. Sabe, irmãos, o que funciona aqui não é nem a coragem,
é você confiar plenamente em Deus. Se você confia nele plenamente, né, você pode fazê-lo. Abraão, o que ele tinha de melhor do que eu e você? Ele era tão homem, tão carne e osso como eu e você. Mas ele chegou a um nível de confiança tão grande, que mesmo sem compreender coisa alguma, ele estava disposto a confiar no seu Deus. Dá um cutucão no seu irmão e pergunta para ele: quanto você confia em Deus? Segundo efeito de uma confiança plena em Deus, é que entregamos sem questionamentos. Não é apenas uma entrega, é uma entrega sem questionamentos. Em algum momento do texto bíblico, Abraão questionou Deus, irmãos. Hein, meu irmão? Em algum momento ele questionou? Ele não perguntou: Senhor, o Isaac não é o filho da promessa? Ele não fez essa pergunta. Ele não fez essa pergunta: Senhor, o Isaac não é o filho da promessa? Ele não argumentou: Senhor, eu esperei 30 anos por esse filho, e agora que ele veio, está se tornando aí um jovem promissor, o Senhor vai tomá-lo de nós? Ele não argumentou. Não houve nem porquê, nem para quê. O simples fato é de que o ter requerido já era suficiente. Abraão já havia entregue o seu Isaque desde sempre. Você sabia disso? Abraão também havia entregue o seu Isaque desde sempre, porque a promessa era de Deus. De quem era a promessa? A promessa era de Deus. Então, se a promessa é de Deus, Ele é responsável por ela. Portanto, Isaque é de Deus. O Isaque é de Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus. Então, Deus se responsabiliza pelas suas promessas. Então, isso é muito importante entender, irmãos. Quando confiamos plenamente, nós entregamos sem questionamentos. Quantas vezes prometemos para Deus que vamos entregar tudo a Ele, e na hora que é preciso fazer, nós ficamos receosos, segurando para não entregar, e isso acaba revelando a falta de confiança. Na aliança com Deus, é preciso confiança total, por isso andar com Ele nos fará crescer na confiança e consequentemente nos levará a entregar tudo sem questionar. Por isso é importante andar com Deus, é o andar com Ele, é a caminhada com Ele, é a comunhão e intimidade com Ele, no dia a dia, que vai fazer crescer a confiança. E eu aqui quero lembrar você uma vez mais um fato importante. Deus não pediu a entrega do Isaque com 1 aninho de idade, nem com 2, nem com 3. Deus esperou Abraão ir caminhando com ele e amadurecendo cada dia mais. A promessa de fazer dele uma grande nação havia sido feita há mais de 45 anos atrás. Se passaram 45 anos de caminhada com Deus. E aí esse caminhar com Deus gerou essa confiança plena de entregar sem questionamento algum. Por isso é importante andar com o Senhor. Quando a confiança é plena em Deus, nós entregamos sem questionar, pois confiamos que Ele sabe o que faz sempre. Amém, querido? Em algum momento Deus não sabe o que está fazendo? Porque às vezes então nós queremos dizer isso para Deus: Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu posso não estar entendendo nada, mas Ele sabe o que está fazendo. Acontece coisas na nossa vida, irmãos, na nossa família, no casamento, na vida de filhos. Acontece coisas no seu trabalho, acontece coisas, circunstâncias diversas no seu ministério. Você pode não entender nada, mas se você confiar em Deus, você sempre vai
ter a plena certeza de que Ele sempre sabe o que está fazendo. Por isso não precisamos questioná-lo. Ó Deus, por quê? Ó Deus, para quê? Não questionamos quando confiamos plenamente nele. Amém, meu querido irmão? Em terceiro lugar, terceiro efeito de uma confiança plena em Deus, é que nós acreditamos que Deus é a fonte sobrenatural da provisão. Quando nós confiamos plenamente nele, nós sabemos, descobrimos, aprendemos que Ele é a fonte sobrenatural da provisão. Como você bem sabe, não havia cordeiro para o holocausto. Isaac inocentemente pergunta: temos a lenha, temos o fogo, temos o cutelo, mas onde é que está o cordeiro? Onde está o essencial? Tem alguém aí na faixa de 14, 15, 16 anos? Levanta a mão aí. O Daniel está com quantos anos, Daniel? Ô Moisés, você está com 160, acho que você está equivocado. Você está com 2 vezes 16. Daniel, quantos anos você tem? 16 anos. Já pensou você caminhando com seu pai para fazer um sacrifício? Seu pai está ali caminhando com você e de repente você vira para o pai e diz: ó pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, estamos levando aqui, quem sabe, né, o fogo já aceso. Está aqui o cutelo, está aqui a faca, mas cadê o cordeiro? E o Abraão sabia quem era o cordeiro, né? Imagine o coração, né? Do pai. Não era uma criancinha bobinha, era já um adolescente. A adolescente não gosta de questionar nada, né? Não gosta de saber de nada, né? Eu acho que é só hoje que eles estão mais espertinhos, né? Onde é que está o essencial? Abraão, com toda a convicção gerada pela confiança em Deus, responde: Deus proverá, meu filho. Não há, mas Deus é suficientemente capaz para prover. Eu gosto sempre de lembrar um detalhe importante que nós lemos aqui esta noite em Hebreus 11, 17 a 19. E esse detalhe importante que eu gosto de lembrar é que o escritor vai dizer que o Abraão, ele acreditou em Deus tanto, confiou tanto no Senhor, de que ele era poderoso para ressuscitar o Isaac das cinzas. Você imagina o que é isso? O Abraão está caminhando, está dizendo: eu vou sacrificar o Isaac, ele vai ser consumido pelo fogo, e depois Deus vai ressuscitar ele das cinzas. Imagina isso. Tem gente preocupado se é correto cremar. Porque como é que vai ressuscitar na vinda de Jesus? Para Abraão isso não era problema, pois ele cria que das cinzas Deus ressuscitaria o Isaac. Ele já resolveu o problema teológico lá atrás, já bem no comecinho. Não, Deus ressuscita das cinzas e pronto. Ele já resolveu isso bem cedo. Está entendendo, irmão? Jim Elliot, que eu gosto muito da biografia dele, que morreu entre os Aucas lá no Equador, ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Ou seja, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter. Não posso reter o que não é meu, é do Senhor. Eu não entreguei para Ele, então é dele, para ganhar aquilo que eu não posso perder. Então o dinheiro está dizendo: estou entregando minha vida, porque eu não posso segurá-la para mim mesmo, mas eu vou ganhar aquilo que eu não posso perder. O que ele estava dizendo? Era exatamente o que Jesus falou lá em Mateus 16, 25 e 26. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ou seja, para o Jim Elliot, ele estava achando a sua vida, não perdendo. Ao entregar, ele estava ganhando. E esse é o diferencial quando nós entendemos essa verdade. Quem confia plenamente em Deus, acredita que Ele é a fonte inesgotável de provisão, a fonte sobrenatural de provisão.
Então não tenha medo de pôr a sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Quem põe a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, não tem receio de entregar todo o resto, querido irmão. Se a sua vida estiver totalmente, plenamente nas mãos de Deus, você não terá dificuldade de entregar nada mais, porque tudo já está lá. A sua vida, com tudo que pertence, com tudo que você é, já está nas mãos de Deus. Será que você consegue entender isso? Quando a nossa confiança em Deus é plena, nós acreditamos que Ele é a fonte sobrenatural da provisão. Ele sempre vai fazer o sobrenatural, o impossível é a sua especialidade. E nós confiamos plenamente nisso. Amém? Quero concluir essa palavra dessa noite dizendo para você que a aliança gera confiança. É a aliança que gera confiança. Essa aliança é essa caminhada junto. É esse andar com o Senhor que gera confiança. E a confiança, por sua vez, traz resultados práticos e tremendos na vida de quem anda em aliança com Deus. A confiança plena nos leva a obedecer, mesmo diante do incompreensível. Mesmo que você não esteja compreendendo absolutamente nada, a confiança plena leva à obediência. A confiança plena leva a uma entrega sem questionamentos. Não questionamos e nem argumentamos com Deus quando confiamos plenamente nele. A confiança plena em Deus nos leva a acreditar que Deus é a fonte sobrenatural da provisão. É Ele quem proveu de forma sobrenatural e plena a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Você recebe o céu, a vida eterna, o perdão dos pecados, a salvação, tudo confiando plenamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Você já entrou em aliança com Deus? Se você entrou, como vai a sua confiança em Deus? Mais uma vez, pergunta ao seu irmão: como vai sua confiança em Deus, meu irmão? E eu pergunto a você essa noite: você tem obedecido mesmo quando não compreende? Ou sempre há ainda dúvidas e interrogações? Você tem entregado sem questionar? Ou você até entrega, mas fica questionando? Você tem acreditado na sua provisão sobrenatural? Ou você fica desconfiado de que Deus não é capaz de prover?